faço sempre nas nossas reuniões. Quero muito saber se vocês estão bem. Amém? Eu também, então deu certinho. Amém? Pode se assentar, por favor. Glória a Deus por esse dia. Glória a Deus por mais essa quarta-feira que o Senhor nos concede para estarmos juntos, para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Amém? Nessas últimas muitas semanas nós temos estudado sobre o Espírito Santo, não é mesmo? E tem sido maravilhoso a gente poder compartilhar como Deus é fiel nas promessas dele, né? Como Deus, ao enviar o Espírito Santo, ele provou mais uma vez uma característica que ele tem, e é justamente sobre ela que eu quero falar nessa noite. Nós servimos a um Deus que é um Deus de aliança, amém? Quem crê nisso? O Deus que nós servimos é um Deus de aliança, e nós estávamos meditando no louvor que estamos cantando agora, sobre o fato de nós amarmos a Deus e amarmos o Espírito Santo de Deus, e o fato de amarmos a Deus e do Espírito Santo de Deus estar em nós, é a prova de que nós servimos e amamos a um Deus que é um Deus que não volta atrás na aliança dele. E Deus, nós vamos hoje compartilhar aqui com vocês, ele sempre foi um Deus de aliança. Amém? Fala junto comigo, o Deus que eu sirvo é um Deus de aliança. Isso é maravilhoso. Olha só que interessante. Na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, nós encontramos inúmeras vezes Deus fazendo aliança com os homens, comigo e com você. A maior dessas, e eu vou falar no final, é a aliança da salvação que nós obtivemos através de Cristo Jesus. Mas antes disso, eu quero falar alguma coisa sobre o que é a aliança. Eu sou casado e tenho uma aliança. Quem é noivo tem uma aliança. Muitas vezes quem namora já firma uma aliança que é a chamada aliança de compromisso, que é onde você diz para aquela pessoa e para as outras pessoas que vão interagir com ela, que aquela pessoa não é que ela tem dono, não é um sentimento de possessão, mas ela tem um compromisso comigo e eu com ela. Amém? Então, aliança é isso. Uma aliança é um acordo, é um contrato, é um compromisso que une duas partes de forma legal. Eu sou advogado e na advocacia a gente tem o contrato, que diz para todo mundo que entre eu, Josias, e outra pessoa, um contrato foi firmado. Amém? E Deus age dessa forma. Na Bíblia, uma aliança também une espiritualmente duas ou mais pessoas. No caso de Deus com o homem, é uma aliança que Deus faz com o homem. Uma aliança que já foi estabelecida lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Depois deu a mulher para ser a sua ajudadora. Deus firmou uma aliança com o homem. E nessa aliança existia um propósito: crescer e multiplicar, cuidar do jardim, louvar e engrandecer o meu nome. Porque esse era o propósito desde o começo. A aliança trazia para o homem o compromisso de glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Amém? E isso criava o quê? Uma ligação especial entre as duas partes. Nós, quando nos casamos, e nós que somos casados, lembramos que naquele dia nós firmamos uma aliança diante de Deus e diante de todas as pessoas. Por isso que o casamento no civil tem que ter o quê? Testemunhas. Pessoas que vão testificar de que entre aquele homem e aquela mulher uma aliança foi firmada. E na palavra de Deus e na nossa caminhada com Deus, nós vivemos isso na prática. Servimos a um Deus que é um Deus de aliança. E isso é maravilhoso porque, irmãos, a aliança, ela traz dentro do seu contexto direitos e deveres, sabiam? Quem é casado sabe disso. Quem tem contrato sabe disso. Quem trabalha registrado sabe disso. Quem tem um contrato de locação firmado sabe disso. Nesse prédio, nós da denominação da Igreja, o Brasil para Cristo, do Tatuapé, temos um compromisso com o proprietário desse prédio. De todos os meses, pagar o aluguel e em contrapartida, ele deixa esse espaço para que nós possamos usufruir. É ou não é? Direitos e obrigações. E olha que interessante. Direitos e deveres, eles estão incutidos para ambas as partes dentro de um contrato. Olha só que interessante. Bênçãos para quem honra aquela aliança e consequência para quem desonra. Vocês concordam com isso?
Em todo o nosso relacionamento, do dia que nós nascemos até o dia que nós morrermos, nós iremos firmar alianças. O convívio em sociedade, o convívio no ambiente de trabalho, as relações de troca, todas elas implicam num contrato. Pode ser um contrato escrito, pode ser um contrato tácito. Aquele contrato que eu não precisei nem falar. Eu pedi, comprei alguma coisa de você, você me entregou, eu te paguei. O contrato foi firmado ali. Olha só como é interessante. E se na nossa vida diária, na nossa vida secular, na nossa vida material, um contrato que não é cumprido, ele traz consequências, você acha que com relação ao nosso relacionamento com Deus, nada acontece? Se eu quebro um contrato? Amém? Consequências vêm. E onde nós vemos isso? Através do pecado. O pecado é a quebra do contrato que nós firmamos com Deus. E o homem, Adão, o primeiro homem, ele fez essa quebra. E através dessa quebra de contrato, eu e você nascemos debaixo de um jugo. O pecado original, o pecado adâmico. Esse é o preço da quebra de um contrato. Mas voltando a falar um pouco sobre o contrato, é interessante. Falando sobre aliança, é interessante a gente estabelecer alguns tipos de aliança que existem na nossa caminhada. Olha só que interessante, o juramento é um tipo de aliança. O juramento é um tipo de aliança entre duas pessoas. No dia que me casei, jurei ou assumi um compromisso com a minha esposa e ela comigo. Um tratado de paz, sabia que também é um tipo de aliança? Só que entre dois ou mais países ou reinos. Existia uma guerra, existia um conflito e depois os dois países, os dois conflitantes chegam e falam, olha, a partir de hoje a gente não guerreia mais. Uma aliança é firmada naquele dia. Uma constituição de um país, nós vivemos num país que tem uma constituição, amém? Aquela constituição é uma aliança firmada entre o poder legislativo, trazendo o quê? Direitos e deveres para mim e para você como cidadão. Tanto é que se eu infringir alguma daquelas normas, eu vou sofrer sanções. A aliança prevê isso também. Amém? Pastor, onde é que você quer chegar com relação a isso? Nós servimos a um Deus que é um Deus de alianças, amém? A gente falou isso logo no começo. Com relação a Deus, a nossa aliança é bem diferente. É um tipo de aliança, mas olha só que interessante. Muitas alianças eram seladas com sangue, para mostrar que as vidas daquelas pessoas que estavam envolvidas naquela aliança estavam unidas para sempre. Pastor, onde tem isso? Nós vamos encontrar no Antigo Testamento, quando o homem peca e um sangue é vertido para que ele pudesse ter o pecado encoberto. O animal morreu para que ele tivesse o quê? As peles, para poder cobrir a nudez do homem. Logo depois em Levítico, os sacrifícios foram instituídos. E todos eles eram o quê? Sacrifícios de sangue. Amém? A circuncisão, que foi uma das primeiras alianças que Deus fez com o homem, já no tempo de Abraão, ela era o quê? Resultado de quê? De verter sangue. Porque o homem, ele tinha o prepúcio cortado e nesse momento, sangue era derramado. E ali uma aliança era forjada com Deus. E isso é bem interessante porque nós vamos ver mais na frente aquela aliança definitiva, que também foi selada com sangue. E eu quero dizer para vocês que do Antigo até o Novo Testamento, algumas alianças foram formadas. Os nomes são meio esquisitos, mas a gente vai entender hoje. Aliança edênica, guarde esse nome. Aliança adâmica, guarde esse nome. Aliança noaica. Aliança abrâmica. A primeira foi adâmica, amém? Não confundam, adâmica com abrâmica. Aliança mosaica, aliança davídica e, por fim, a nova aliança. Eu e você somos frutos do quê? Dessa nova aliança. Mas é importante que a gente entenda, como o nosso propósito hoje é um culto de ensino, que várias alianças foram formadas durante toda a história do homem. Um detalhe, quando nós falamos das alianças de Deus, é que Ele foi o único que na história do homem nunca voltou atrás com uma aliança. Nós, homens, falhamos na aliança com Deus. E até hoje fazemos isso ainda. Nós ainda pecamos nessa nossa aliança com aquele que não volta atrás com sua palavra. Um trecho e uma frase que é muito importante a gente entender com relação a Deus, e nesse tempo que a gente tem passado, um tempo de tanta dificuldade, de tanta perda, de tanto medo, nós estamos hoje vivendo aqui uma situação de retrocesso. Próximo domingo nós não nos reuniremos aqui presencialmente. Por quê? Porque obedecemos às normas estabelecidas. Amém? Isso também é uma aliança. Se nós formos dar uma de
desobedientes, nós pagaremos um preço por isso. Mas nós, em obediência, não iremos nos reunir aqui. Mas é interessante a gente entender que o Deus que nós servimos, Ele nunca voltou atrás com uma aliança. Então, as alianças que Deus fez com o homem não deram errado por causa de Deus. Elas deram errado por causa de nós, homens. E olha só que interessante. A primeira aliança que nós falamos foi a aliança edênica. Edênica que significa o quê? Aquela aliança formada no Éden. Amém? Com o homem, espera um pouquinho, com a criação primeiro. A primeira coisa que Deus fez foi firmar uma aliança com a criação. Pastor, onde está isso? Gênesis 1:1 e seguintes. Deus vai criando todas as coisas, amém? Até então, o homem ainda não existia. Gênesis 1, ele vai criando o céu, a terra, o mar, o dia, a noite, as estrelas, os animais selváticos, os animais aquáticos. Ele vai criando tudo e preparando um ambiente favorável para quem? Para que o homem viesse. E Deus abençoa a criação também, amém? Ele firma uma aliança com a criação. Então, se você quiser anotar depois, aliança edênica, Gênesis 1, do 1 ao seguinte. Até onde o homem é criado. Nesse momento, uma nova aliança é formada. Nós chamamos de aliança adâmica, porque ela foi criada com e através de Adão, o primeiro homem criado. E olha só que interessante, Deus colocou o homem, Adão, Eva como sua ajudadora, como governador de todos os seres vivos que Deus havia criado. Deus deu essa autoridade para o homem, abençoou a vida do homem e ainda deu um envio para o homem: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra, e eu vos abençoarei. Ali ele estava formando essa aliança com o primeiro homem, Adão. Pastor, onde está isso? Gênesis 1, do 27 ao 28, nós encontramos essa aliança adâmica. Deus deu bênçãos especiais ao homem, mas também avisou acerca do castigo que viria caso ele desobedecesse o preceito que Deus tinha colocado. Deus fala para o homem: você pode se alimentar de todas as árvores que estão aqui no jardim, exceto de uma. Então existia uma liberalidade com relação a 99% de tudo que estava à disposição do homem, mas tinha 1% que ele não poderia infringir. E nós conhecemos a história. Nós sabemos que essa aliança deu errado. Por quê? Por causa de Deus? Não. Ele não voltou atrás com a aliança, mas o homem optou por quebrar essa aliança. E ali nós encontramos a queda do homem. Mas Deus, como Ele é longânimo, Ele é maravilhoso. Ele expulsa o homem do jardim, e vocês já pensaram por que Ele fez isso? Por que o homem perdeu aquela condição de administrar o jardim do Éden? É muito interessante você pensar que no jardim do Éden também tinha uma árvore, a árvore da vida. Não foi dessa árvore que o homem comeu o fruto, amém? As pessoas confundem às vezes. Foi da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a palavra diz que a partir daquele dia, os olhos do homem se abriram. E ele conheceu o que era bom e o que era mal. Mas o que faz Deus tirar o homem do jardim? Preservação do próprio homem. Porque conhecendo a estrutura do homem, mais dia menos dia, até da árvore da vida o homem comeria. E ele pecaria eternamente. Olha o cuidado de Deus comigo e com você. Deus expulsou o homem e Adão vai viver a sua vida. Ele vai correr atrás do próprio pão. Da própria terra ele vai ter o fruto. A mulher vai ter dores de parto. E aí começa a trajetória do homem. E você vai vendo depois que o homem continuou se corrompendo. E chega um determinado momento em que os pecados do homem chegaram na tampa. Deus chegou e falou assim: ó, já deu. E ele faz o quê? Ele separa uma família do meio daquela geração totalmente corrupta e perversa. A família de quem que Deus separa? Vocês lembram? A família de Noé. Dali, Deus começa a forjar uma nova aliança, a chamada aliança noéica. E nessa aliança, o que ele faz? Ele prevê que o mundo seria destruído através de um dilúvio. E passa para esse homem, Noé, uma incumbência que, se você pensar bem, era loucura para aquela época. Não chovia, a palavra diz. E Deus fala: vou inundar toda a terra. Adão ouve esse envio do Senhor para construir uma grande arca. O que ele faz? Falei Adão de novo? Falei quem? Noé. Ele ouve o envio e ele vai e faz. Ele não fica questionando: Senhor, mas ele vai e faz a arca.
A palavra diz que a história também nos confirma que mais de 100 anos durou essa construção. Imagina o que é você ficar 100 anos ouvindo piada, falando que você é trouxa, que você é doido. Alguém já ouviu isso por servir a Deus? Você é trouxa, você é maluco. Esse Deus aí não tem nada a ver, nada aconteceu, jamais vai acontecer isso. Foi o que eles disseram. Mas Noé tinha uma palavra, tinha uma aliança que Deus estava querendo fazer com ele e através da vida dele. E ele disse sim a essa aliança. E aí nós encontramos a aliança de Deus com Noé. Depois do dilúvio, porque ele veio de fato, a terra foi destruída, o ser humano foi destruído, os animais que não estavam na arca foram destruídos, vem a nova aliança do Senhor, sendo forjada inclusive e confirmada lá em Gênesis 9, do 8 ao 11, através do quê? Do arco que Deus colocou no céu. O arco-íris era uma lembrança para o homem de que Deus jamais destruiria de novo a terra com água, como ele fez no dilúvio. E Deus preservou essa aliança, amém? Mas a partir de Noé, o homem começou também, alguns a servir a Deus e outros a se corromper. É fato ou não é? A idolatria começou a acontecer no meio do povo novamente. Os filhos de Cã, os descendentes de Cã, eles foram literalmente aqueles que se afastaram da presença de Deus. Mas Deus, como Ele é longânimo, como Ele não volta atrás com as alianças, Deus sempre tinha um propósito, visando o quê? As nossas vidas. Nós estamos hoje aqui porque volto a dizer isso, e eu quero que você nunca mais esqueça disso. Eu estou aqui hoje, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou legalzinho, não é porque eu não roubo, não mato, não furto, não adultero, não. Porque eu e você nascemos no pecado. Nós herdamos essa aliança maldita com o pecado. Mas através de Jesus Cristo nós fomos libertos, amém? E Deus sempre provendo uma aliança, Ele fez o quê? Em Gênesis 17, do 7 ao 9, nós encontramos um homem totalmente improvável, que vivia no meio da idolatria. Em um determinado dia Deus separa ele e fala, homem, chamado Abrão, eu quero que você saia da sua parentela, saia do meio, saia da comodidade, saia do lugar que você conhece, e vá para uma terra que eu ainda vou te dizer. Amém? E a partir daquele dia, mais uma vez, um homem que ouviu o envio do Senhor e disse sim. Não questionou, não perguntou para onde ia. A palavra diz que ele levantou e foi. E ali uma nova aliança começou a ser forjada. Deus estabeleceu uma aliança eterna com Abraão, isso é maravilhoso. Porque ele fala que a partir da tua geração, da tua descendência, eu vou gerar um povo escolhido para mim. Amém? E tem um detalhe que ele fala para Abraão que é maravilhoso. Todas as famílias serão benditas através de você. Deus estava expandindo mais ainda essa aliança. Deus estabeleceu uma aliança eterna com Abraão, prometendo lhe dar muitos, mas muitos descendentes. Deus também prometeu que os descendentes de Abraão seriam o seu povo especial, separado para Deus. O sinal da aliança era justamente a circuncisão. Ele fala para Abraão, começa uma nova história na sua vida. Primeiro eu mudo o seu nome, de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Segundo, eu quero que você tenha uma aliança de sangue comigo. A circuncisão foi isso. E a palavra diz que nesse período, nessa época, ele já tinha um filho já, Ismael, né? Que ainda não era o filho da promessa. E Ismael e todo o povo, todos aqueles que já andavam com Abraão nessa época, porque Abraão era bem rico, eles também submeteram à circuncisão. E logo depois veio Isaac, o filho da promessa. Aí você começa a pensar, poxa, Deus fala que a partir de um homem, muitas gerações viriam. E Deus dá um filho para esse homem só. Amém? E através desse filho, que depois Deus pede em holocausto, Deus tem senso de humor. Né? O único filho que ele tinha, que era o filho da promessa, Deus pede em holocausto. E de novo Abraão não pensa duas vezes, ele não quebra essa aliança. Ele vai e entrega. Porque se você pensar bem, Isaac foi entregue em holocausto. Às vezes a gente pensa nisso, né, com relação a uma oferta. Eu quero até fazer um parênteses aqui. Muitas vezes a gente acha que entregar a oferta é só você colocar efetivamente o valor na salva. Só que muitas vezes você pode não ter esse valor, mas o desejo de entregar é uma oferta que sobe ao Senhor, amém? Tem coisas que às vezes a gente não entende direito. E nos 12 dias nós temos aquele desafio, né? Vou até antecipar, vou dar um spoiler aqui. Tem o desafio dos 12 dias. E muitas vezes
a gente tem o desejo de entregar esse valor, mas por qualquer circunstância esse valor não veio até minhas mãos. Irmão e irmã, fique em paz, porque Deus viu o seu desejo, e é isso que ele leva em consideração, amém? Abraão se dispôs a entregar o seu filho, mas Deus proveu o cordeiro lá para que ele pudesse ser morto no lugar de Isaac. Este homem, ele preservou a aliança. Outra parte da aliança de Deus com Abraão foi a promessa de que através da aliança que ele tinha com Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Percebe o que é uma diferença de uma aliança feita com um homem que preserva essa aliança? Abraão, ele foi o homem que preservou a aliança. Através da vida dele, essa aliança foi forjada. Só que Abraão depois morreu, né? Os filhos vieram. E nem todos seguiram efetivamente essa aliança. Nós vamos encontrar mais adiante Deus fazendo uma outra aliança com outro homem. A palavra diz que o povo de Deus, depois de um determinado tempo, depois de muito tempo, aliás, veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, e na geração de Jacó, eles foram morar no Egito, lembram? Através de José, e lá no Egito, eles ficaram 430 anos. A palavra diz que José morreu, e o faraó que veio depois não conhecia José e sua história. O que ele começou a fazer? Viu que o povo de Israel, o povo hebreu, ele se multiplicava muito, o povo seguia bastante aquela ordem do Senhor, crescei e multiplicai-vos. Chegava um determinado ponto em que a população egípcia era menor do que a população hebreia. Ou seja, se os hebreus se levantassem contra os egípcios, eles conseguiriam dominar. O que o faraó faz? Vou começar a subjugar esse povo. E esse povo se torna escravo do faraó. Nesse momento, o povo estava o quê? Cativo. Você pode pensar, poxa, peraí, mas aquela aliança que Deus tinha dado para Abraão, dizendo que eles seriam um povo bendito, abençoado, agora eles são escravos. Como assim, Senhor? O povo tinha se corrompido e foi escravizado. Amém? Só que Deus, ele tinha mais um propósito e mais uma aliança para formar com outro homem. E esse homem, um homem também que era improvável, que eu falei inclusive sobre ele a semana passada, retrasada, um homem chamado Moisés, que tinha tudo para ter morrido já no nascimento, porque Satanás tenta matar o envio, o chamado, já no nascedouro. Mas ele foi livrado, tirado das águas. E depois ele se torna o quê? Filho de Faraó, filho da filha de Faraó, herdeiro, inclusive, no Egito. Mas acontece uma situação em que ele tem que fugir. E no deserto, Deus trabalha a vida desse homem. E ele volta na condição de quê? O libertador do povo hebreu. Amém? Depois que Deus tirou o povo do Egito, cumprindo esse propósito que ele tinha na vida de Moisés, ele estabelece uma aliança com o povo, onde, queridos? No deserto, no lugar mais improvável. É no deserto que Deus forja uma aliança comigo e com você também. Amém? Essa aliança colocava Deus como rei e os israelitas como povo dele. Esse povo chega até Canaã e a promessa de Deus é cumprida, o povo toma posse da terra. Amém? E ali começa um reinado teocrático, Deus sendo Deus sobre o povo. E aí fica muito tempo, e o povo começa a se corromper de novo. E chega um determinado momento, lá na frente, em que um povo pede um rei para eles. Por quê? Porque todos os vizinhos tinham reis. Eles não queriam Deus como o único rei deles. Eles queriam ter um rei também, um homem que reinasse sobre eles. Tem até uma passagem interessante, que o profeta fica magoado, achando que o povo tinha, rejeitado ele. Mas Deus fala, não, profeta, fica tranquilo. Não foi você que eles rejeitaram, Samuel, foi a mim. Eles não me querem como rei mais deles. Eles querem um rei humano, amém, vou dar. E Deus manda separar Saul. Só que Saul, a gente já conhece a história. Saul mete os pés pelas mãos, faz tudo errado. E aí, o Deus que é um Deus de aliança, ele não perde a oportunidade. E ele firma uma nova aliança com outro homem que é levantado. Aí nós encontramos a aliança davídica. Uma aliança feita com um homem que era o último da família dele. Que era aquele que era o mais improvável, porque não tinha porte de guerreiro, não tinha altura de guerreiro, não era forte como guerreiro, não tinha nem experiência como guerreiro. Mas era um homem que tinha sido separado, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi. E através de Davi, Deus forja uma nova aliança com o homem, com o povo dele. No Salmos 89, versículos 3 e 4, a gente encontra isso. Deus abençoou Davi pela fidelidade que Davi tinha com ele.
estabelecendo uma aliança com Davi. Deus prometeu que Davi sempre teria descendência. Olha só que interessante. Sempre haveria um descendente do trono de Davi lá no trono de Israel. Sempre haveria um descendente de Davi. E que a descendência de Davi reinaria para sempre. E aí nós entramos na aliança que nós vivemos. Mas antes dela, eu queria compartilhar com vocês um personagem da Bíblia que entendeu bastante sobre o que é uma aliança. E curiosamente, eu separei uma mulher para falar sobre isso. Não homens, porque até agora eu falei de homens, né? Adão, Abraão, Moisés, Noé. Eu quero falar de uma mulher chamada Ruth, uma mulher de aliança. Vocês conhecem a história dela, amém? E é bem interessante. Ruth não era de origem hebreia, ela era uma estrangeira, ela era uma moabita. Ela era estrangeira natural de Moabe, país vizinho da Judéia, na região ao leste do Mar Morto. Os moabitas, olha só que interessante, era um povo desprezado pelo povo de Israel. Sabe por quê? Porque eles eram descendentes de Ló e do incesto dele com as suas filhas. Quando Ló foge lá, né, agora esqueci o nome, de Sodoma e Gomorra, ele vai se esconder numa montanha, numa caverna. E as filhas dele, pensando que o mundo havia acabado, ignorância às vezes é muito engraçada, né? Elas falaram, olha, não tem mais homem na face da terra, a nossa descendência vai acabar. Vamos dormir com o nosso pai, dar um vinho para ele beber, a gente deita com ele e aí a gente suscita gerações para nós, descendência, herdeiros. As duas se deitam com o próprio pai. E dali nascem dois povos, os adonitas e os moabitas. Dois povos que vão brigar com o povo de Deus até o fim. Amém? Olha só que coisa equivocada. E Ruth era uma descendente desse povo moabita. Ou seja, ela tinha tudo para não ser alguém dentro do povo judeu, é ou não é? Ruth casou-se com Malom, irmão de Quilion, casado com uma outra moabita chamada Orfa, e os dois eram filhos de Abimeleque e uma mulher chamada Noemi, que vocês conhecem também. Essa família, a família de Noemi e de Abimeleque, ela tinha migrado de Belém de Judá até as terras de Moabe, fugindo de uma fome que se abateu sobre Israel. Depois de mais ou menos 10 anos, todos os homens da família, Abimeleque, Quilion e Malom, morreram. 3 mulheres ficaram o quê? Viúvas. E nesse momento, como a situação estava muito difícil, e a viuvez era uma coisa muito pesada na cultura judaica. Uma mulher viúva, se ela não tivesse filhos, ela ia se tornar literalmente uma mendiga. O povo não cuidava das viúvas. Por isso que Jesus, no Novo Testamento, falava o quê? Cuidar das viúvas e dos órfãos. Eram pessoas que eram colocadas à margem da sociedade. Agora pense isso no Antigo Testamento, antes mesmo da graça, qual o futuro dessas mulheres? Chega um ponto que Noemi, totalmente amargurada, fala, meninas, vocês estão liberadas, voltem para suas famílias. Eu não tenho como casar de novo, ter outro filho para ele crescer e vocês casarem com ele de novo. Eu não tenho nem outro filho para que vocês casem com ele, para que a lei do levirato seja cumprida. O que era a lei do levirato? Dizia que se um homem se casasse e ele morresse, não tendo filhos, e ele tendo algum irmão, o irmão podia se casar com a mulher dele para suscitar para ele herdeiros. Amém? Isso era uma coisa que tinha na lei. Mas nem isso ela tinha. A Orfa volta para a terra dela. Mas Ruth, ela firma uma aliança tão forte com a sogra dela, uma coisa improvável também, né? Em algumas famílias no dia de hoje, a nora e a sogra. Quem nos defenderá? É uma relação difícil muitas vezes. Noemi então decide voltar para sua terra natal. E libera as 2 noras, para que cada uma voltasse para suas terras também. Está lá em Ruth 1, do 8 ao 9. Só que, isso aqui é maravilhoso, Ruth firma uma aliança com Noemi. E a palavra que está em Ruth 1,16 é maravilhosa. E mostra como essa mulher entendeu a importância de uma aliança. Onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Percebe? Ela firmou uma aliança eterna com a sogra dela. Eu não vou contar a história, mas a gente sabe que depois elas prosperam muito. Deus coloca uma situação na vida de Ruth e de Noemi também, que é maravilhosa. Ruth se casa com Boaz, um parente de Noemi. Trouxe alegria para Noemi.
Ou seja, ela abençoou a vida da sogra. E ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus, lá em Mateus, você vai encontrar o nome de uma mulher chamada Ruth, uma moabita, que tinha tudo para não estar ali, mas por ser uma mulher de aliança, ela entrou na genealogia de Jesus. Amém? E esse Jesus que eu falei agora, para finalizar, ele veio para forjar a aliança definitiva. Aquela aliança que Deus tinha feito com Adão, lá no Jardim do Éden. Jesus vem na graça, no tempo da nova aliança, na plenitude do tempo, e forja uma aliança que é eterna, uma aliança que é definitiva. Essa aliança não tem mais como ser quebrada. Eu posso abrir mão dessa aliança, mas ela é a última de Deus com o homem. Depois de Jesus, não tem outra aliança, amém? Isso é importante que a gente entenda. Outro Salvador não virá, ele já veio. A obra não vai ser feita, ela já foi feita. A cruz já está lá e vazia. Ninguém mais vai ocupar aquele lugar. Amém? Por quê? Olha que interessante. Jesus veio para estabelecer uma nova e definitiva aliança entre Deus e os homens, entre nós. Seu sangue derramado na cruz foi o sinal dessa nova aliança. Lembra da aliança de sangue? Feita lá atrás. Ela foi feita em definitivo, através de Jesus. Agora, através dessa aliança, todos, sem exceção, podem ter acesso a Deus e se tornar o quê? O seu povo. Sabe aquela promessa que Deus fez para Abraão? Israel, nós fomos feitos o Israel de Deus. Por isso que é uma coisa equivocada que algumas igrejas às vezes fazem, que é não é endeusar, mas dar muita ênfase ao povo judeu, à cultura judaica. Quase, ou até muitas vezes não quase, eles judaizam os cultos. Cultos com símbolos judaicos, bandeira de Israel, toda aquela... Não é necessário, sabe por quê? O Israel que serve para Deus hoje é o Israel de Deus, que sou eu e você. E o judeu também, que se converter ao cristianismo, a Jesus Cristo, que entender que Jesus é o Messias, que eles esperam até hoje, mas aqueles que entenderam que o Messias já veio e já consumou toda a obra na cruz, esse é o Israel de Deus, amém? Israel não é mais um povo, nem uma região específica. Nós aqui hoje somos um pedacinho do Israel de Deus, amém? Povo escolhido, sacerdócio santo, povo eleito, somos nós. Essa aliança é definitiva e foi feita para mim e para você, amém? Então nesta noite, é uma noite em que nós precisamos nos alegrar com isso, sabendo que o Deus que nós servimos é um Deus que tem aliança conosco. E isso é muito propício para esse tempo que nós vivemos agora. Um tempo onde nós pensamos muitas vezes que, poxa vida, Deus perdeu o controle, nós estamos à deriva, a igreja abriu, a igreja fechou, vem para o culto, não vem para o culto. Deus é um Deus que a aliança que Ele fez comigo e com você, ela não mudou, amém, irmãos? É a mesma aliança, é uma aliança que vai nos levar para onde? Para as mansões celestiais e para o céu, amém? Não é uma aliança restrita à nossa convivência aqui na terra. Isso é muito pouco do lado da eternidade. A aliança que Ele fez comigo e com você é uma aliança eterna. Amém? E como é que eu consigo acesso a essa aliança? Através da fé. É a fé. Não tem outra fórmula. A fé é o que faz com que a gente entre nessa aliança com Deus. Ele promete o quê para mim e para você? Prosperidade? Saúde, filhos saudáveis. Ele promete para mim e para você a salvação das nossas almas. Essa é a promessa mais importante para mim e para você. Sem a certeza da salvação, não adianta nada ter carro, não adianta nada ter saúde, não adianta nada ter uma família grande, não adianta nada se você viver aqui 70 anos, morrer e for para o inferno. A maior aliança que Deus tem comigo e com você é aquela que precisa trazer no meu coração a certeza da salvação. Fora isso, a gente está numa aliança muito frágil com Deus. Tanto é que esses que se baseiam nesses tipos de aliança, prosperidade, saúde, quando perdem alguma coisa disso, são os primeiros a quebrar a aliança com Deus. E Deus fala, poxa, mas não era isso. O maior propósito era a salvação. Amém? É importante que a gente não perca o foco disso.
Porque eu vou te falar, e eu tenho visto isso, né? Deus tem recolhido crentes por causa de Covid? Sim ou não? Ele quebrou a aliança dele? Crentes têm perdido emprego na pandemia? Passado necessidade? Não deveria, porque a igreja deveria entrar nessa brecha. Amém? Mas perdeu o emprego? Passar dificuldades, muitas vezes, é óbvio que cada um de nós tem as suas guerras particulares. Mas Deus não voltou atrás na aliança dele comigo, com você, irmão. Amém? Quero que você vá hoje embora daqui crente nisso daí. A aliança de Deus comigo, olha só, promete a salvação, a vida eterna e a presença contínua dele nas nossas vidas. O que a gente tem falado todas essas semanas acerca do Espírito Santo, nada mais é do que isso. Se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, as más notícias não vão tirar a minha paz. As más notícias não vão me deixar fragilizado. Eu vou chorar, eu vou sofrer, porque eu não estou isento disso. Amém? Vou ter o dia mal, mas a certeza de que Deus está comigo vai me levantar. Amém? Em nome de Jesus. A aliança de Deus através de Jesus é eterna e perfeita. Ela não precisa mais de retoque. Não invente nada, irmão ou irmã, para aperfeiçoar essa aliança com Deus. É só através de Jesus Cristo. Não é através de obras. Não é através do que você faz para Deus. Não é através do valor que você entrega para Deus, financeiramente falando. É a fé. Amém? É o amor. De que se você fizer tudo isso por amor a Deus, ok. Mas jamais vai ser para comprar ou para pagar essa aliança, porque ela é impagável, não dá para comprar. Cumprindo todas as promessas que ele tinha feito já desde o jardim do Éden, desde a aliança edêmica em Jesus Cristo. Essa aliança foi perfeita, foi completa e nunca, mas quando eu falo nunca, é nunca mesmo, nunca será quebrada, porque aquele que fez essa aliança é fiel e justo. Amém? Vamos ficar em pé e agradecer então a esse Deus tão maravilhoso? Aleluia! Confesso para vocês que eu tinha pensado em outro texto para essa noite, mas a aliança veio muito forte. Não sei se por causa desses tempos, mas Deus é um Deus de aliança e isso é demais. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nesta noite. Te agradecemos, meu Deus, porque em meio a tanta dificuldade, Pai, nós estamos terminando um ano que já entrou para a história das nossas vidas, como um ano que não deve ser esquecido. Ao contrário, é um ano, Senhor, em que nós devemos olhar para trás e louvar o Teu nome como nunca fizemos, Pai. Porque nós temos a convicção, Pai, que apesar de toda a dificuldade, Pai, todas as perdas, Senhor, tudo que temos passado, que os nossos amados têm passado, que a Tua igreja tem passado, Pai. Ah, meu Deus, nesta noite, Senhor, nós somos ministrados que o Senhor é um Deus de aliança, Pai. Que desde o começo da história do homem, lá no jardim do Éden, Pai, o Senhor nunca voltou atrás com aquilo que era o seu propósito, Pai. Oh, meu Deus, nos dar a certeza de uma vida eterna com o Senhor, Pai. Oh, meu Deus, nós vimos nessa noite, Pai, que durante toda a história da humanidade, Pai, meu Deus, muitas vezes, independentemente do homem falhar com o Senhor sempre permanece fiel à sua palavra, meu Deus. Por isso, nessa noite, Pai, o teu povo é grato a Ti, Senhor. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos porque quando Cristo veio à terra, Pai, morreu naquela cruz do Calvário, aquela morte tão vergonhosa, Pai, Ele estava trazendo sobre Ele todos os nossos pecados, Pai. Ele estava, Senhor, firmando uma aliança que era definitiva, Pai, eterna, e que jamais seria quebrada, Pai. Oh, meu Deus, e foi através desta aliança que nós chegamos até aqui, Pai. Através da sua misericórdia, do sangue do Teu Filho, vertido na cruz do Calvário, nós fomos feitos Teus filhos, Pai. Herdeiros e cordeiros com Jesus Cristo, Pai. Oh, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós, que éramos aqueles que éramos predestinados ao inferno, ao fogo eterno, Pai, fomos tirados, resgatados, como o passarinho que é libertado do laço do passarinheiro, Pai. Oh, meu Deus, muito obrigado, Pai, porque através, meu Deus, desta aliança de sangue, Pai, nós fomos feitos, Pai, justificados diante do Senhor, Pai. Oh, meu Deus, nessa noite, Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor